Senhoras e senhores, o caso real de hoje aconteceu comigo. Eu estive, como vocês podem ver nesse vídeo, em uma palestra com o CEO do iFood, Diego Barreto. E eu fiz uma pergunta para ele jurídica. Que pergunta foi essa e por que é que eu fiz uma pergunta jurídica para o CEO do iFood? Para você entender quem é o iFood, o que o iFood representa hoje no Brasil, eles movimentam mais de 0,5% do PIB brasileiro. Uma empresa só. Eles têm mais de 600 mil entregadores, PJ, os motoboys. Eles têm mais de 300 mil restaurantes cadastrados na base. Tem uma estimativa de que o faturamento só do iFood ultrapassa a casa dos 10 bilhões de reais. O iFood ainda ele faz mais de 100 milhões de entregas por mês. Poxa, a gente tem pouco mais de cerca de 200 milhões de brasileiros. É muita coisa, gente. É muita coisa. É uma empresa que ela mexe com o país. Eles entendem que eles já alcançaram toda a população possível com o celular na mão e capaz de comprar pelo iFood. Então, o foco deles hoje está em vender mais para o mesmo cliente ao invés de abrir novos clientes. Enfim, trouxe algumas informações para vocês. Eles têm um nível de tecnologia absurdo, surreal, e baseado nisso, e baseado também que o modelo de negócio deles se sustenta muito no entregador que é PJ e que não tem direitos CLT, eu cheguei à conclusão de que uma jurimetria, e se você não sabe, está escrito aqui na descrição o que é jurimetria, é muito mais certeira quando feita pelo iFood do que por um escritório de advocacia. Então eu perguntei para o Diego Barreto qual a previsão dele sobre o julgamento do STF a respeito do trabalhador PJ ou do trabalhador ser obrigatório trabalhar vinculado à CLT. E a resposta dele foi impressionante. Antes de eu entrar na resposta dele, eu quero trazer só para você aqui alguns dados da minha leitura de como que o Brasil está se transformando no mercado de trabalho. Então, pega essa anotação na tela, veja essa tabela que a gente vai construir juntos aqui e olha que números impressionantes. Vamos começar pela CLT. Em 2009, a gente tinha aproximadamente 33 milhões de brasileiros trabalhando com carteira assinada com direitos garantidos pela CLT. Esse número foi crescendo, eu vou dar um salto em 10 anos. Em 2019, a gente tinha 36 milhões e meio de brasileiros trabalhando nessa mesma modalidade vinculada à CLT. 2024, o ano anterior, a gente tinha aproximadamente 38,7 milhões de brasileiros nessa mesma condição. Então a gente observa aqui que esses 33 milhões em 10 anos cresceu aí aproximadamente 10%. Então, 10% em 10 anos é muito pouco, é 1% ao ano praticamente. E depois um crescimento um pouquinho mais considerável de 2019 para 2024. Só que, agora presta atenção nessa nova tabela. Por outro lado, o MEI. Em 2009, quando começa a valer a lei do MEI, a gente tinha aproximadamente 44 mil MEIs no Brasil. 2019, 10 anos depois, a gente já estava com 7 milhões. Isso é um crescimento exponencial, de 44 mil para 7 milhões. E em 2024, a gente está com aproximadamente 12 milhões de MEIs. Outro dado relevante para você, muito interessante, hoje, 80% dos CNPJs novos que são abertos são MEI. Então, é impressionante. Se você analisar as duas tabelas CLT e MEI, você vai perceber que hoje os MEIs, eles são mais ou menos 1/3 do que é a CLT. CLT lá com seus 38 milhões, 1/3 disso dá mais ou menos 12 milhões. Então é quase como se o mercado total de trabalho aqui, somado CLT e MEI, vai dar 12 mais 38, 50 milhões de pessoas, a gente diz aí que não 1/3, mas vai lá, talvez uns 20% aproximadamente desse mercado é trabalhador PJ. É, de fato, um empresário individual, um microempresário ou um trabalhador mesmo com o seu CNPJ, a sua nota fiscal. Isso, pegando uma janela dos últimos 10 anos, é muita coisa. E a estimativa que a gente faz é que aumente ainda mais. Existe uma tendência de se manter o trabalhador CLT ou diminuir, tendo em vista que a população com idade mais avançada, que é o que prefere a CLT, vai deixando o mercado de trabalho, enquanto que a população mais jovem, as gerações mais novas, vem preferindo esse modelo PJ e abrindo as suas MEIs. Agora sim, o que será que o CEO do iFood me respondeu quando eu fiz a pergunta? O que será que vem dessa decisão do STF? Será que o STF confirma que pode ter trabalhador PJ? Será que o STF vai dizer não, todo mundo é obrigatório estar na CLT e quem usar MEI ou usar PJ é uma pejotização ilegal e vai ter todos os direitos da CLT? Então a gente tem dois cenários muito extremos. A pergunta simplificada é, pode ou não ser PJ, trabalhador? E a resposta do CEO do iFood para mim foi que ele está otimista.
que ele acredita que o STF vai confirmar que sim, que pode ter trabalhador PJ. Por quê? 3 pontos. E aqui vem o ouro do vídeo, então presta muita atenção. Ponto número 1. Nosso Congresso Nacional tem maioria para confirmar esse modelo de trabalho de PJ que não seja o CLT. Então, analisando os deputados e senadores, muito de perto, porque isso é muito de interesse do iFood, eles fizeram um estudo e concluíram. A maioria é favorável a ter o tipo de trabalhador que é o PJ, que não é vinculado à CLT. Antes de eu entrar no ponto 2 e 3 da resposta, que são muito interessantes, não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, encaminhe esse vídeo para um amigo, empresário, colega que possa se interessar por esse tema, porque o conteúdo ele é muito importante para esse tipo de análise dos empresários para que possam tomar boas decisões. Agora sim, o ponto 2. Existe já um projeto de lei que reconhece que existe um tipo de trabalhador que é o trabalhador PJ, cuja CLT não se aplica a ele. O que é um projeto de lei para você entender? A gente vai produzir um vídeo mais profundo sobre isso aqui no canal. Mas o projeto de lei, ele é um debate, é um estudo sobre uma lei. E a partir do momento em que a gente tem uma lei, existe uma regra que regulamenta. Então a tendência desse projeto do governo, do Congresso, é fazer o quê? Pegar esse trabalhador PJ, que a gente sabe que hoje, na prática, ele recolhe lá na Guia DAS R$ 70 por mês para custear INSS e todos os outros impostos, e isso é infinitamente menor, mais baixo em termos de percentual de contribuição do que uma empresa do Simples, por exemplo, ou do que o próprio trabalhador CLT. É muito barato ser MEI, mas muito barato mesmo. É isso que eu quero deixar claro para você. Ser MEI, pagar R$ 70 é muito barato, se comparação à pessoa física pagando imposto de renda, se comparação ao trabalhador CLT com todos os descontos de INSS, se comparar com um empresário do Simples Nacional, é muito barato o MEI. Tendo em vista isso e tendo em vista o crescimento exponencial dos MEIs, esse projeto está buscando o quê? Aumentar a arrecadação do governo. Então, aumentar a alíquota de INSS, criar ali algumas regrinhas para que o MEI, mesmo sendo uma empresa, tenha alguns recolhimentos a mais de impostos. Porque, no fim do dia, gente, tendo a empresa e tendo o trabalhador PJ com a sua MEI, e os dois fazendo o acerto entre si, sendo validado pelo STF, os dois estão ganhando mais dinheiro. Quem é que está perdendo nessa equação? O governo. O governo está arrecadando menos com esse modelo de trabalho. Isso é fato. Está sobrando mais dinheiro no bolso de quem trabalha, de quem produz, e menos dinheiro no bolso de quem arrecada, que é o governo. Então, eles estão se mexendo para isso, né? Essa é uma tendência. Dito isso, ponto 1, ponto 2, vem o ponto 3 que o CEO do iFood comentou. O STF, Supremo Tribunal Federal, já tem maioria, então analisando as decisões individuais de cada um dos ministros, eles já têm maioria para validar o modelo de trabalho PJ. Então existe muita insegurança se você conversar com pessoas do mundo jurídico sobre o que vai vir dessa decisão do STF e é sempre confuso o que vai vir do STF porque são 11 ministros e no dia eles podem mudar o voto e tudo pode acontecer de fato. Mas uma previsão mais racional, mais lógica, mais realista, mais provável, ela indica um cenário otimista para quem é PJ e quer continuar sendo PJ, para as empresas que contratam pessoas via PJ. E isso vem acontecendo seguindo decisões do próprio STF. Hoje, a maioria das decisões valida o modelo PJ. Isso também o CEO do iFood comentou. Geralmente vai para a notícia e vira mídia aquela decisão que anula a relação do PJ. E ela vira notícia porque ela é uma desgraça, porque ela é ruim e o que viraliza é a notícia ruim, entendeu? Mas o ponto é, olhando dados, números, o que a maioria indica é que esse modelo ele é aceito. Esse modelo ele é válido, ok? Muito bem. Então, por todas essas razões, o cenário é positivo, o cenário é otimista. E existe ainda uma contingência, existe aqui uma previsão, existe aqui uma segurança, porque a gente sabe que está no Brasil e no Brasil tudo pode acontecer, que caso o STF mude de decisão e diga PJ é inválido, a gente acredita que o Congresso não vai ficar parado, logo vai criar uma lei para regulamentar essa situação, mas nada impede que a empresa que ela tem o seu trabalhador PJ, assim que ela vê a decisão do STF, ela mude o seu modelo e coloque o trabalhador CLT. Isso vai dar uma revolução absurda, porque o custo é muito diferente. O CLT, o que você paga para ele, pode adicionar aí mais 80%, que são os custos tributários, trabalhistas e etc. No PJ, no MEI, não tem isso. O valor que ele recebe é aquele valor e ponto. Então imagina, mudar vários modelos de negócios de várias empresas. Não é uma coisa simples, ok? Mas, se acontecer, que você esteja bem informado, que você seja o primeiro a analisar isso e a partir da data em que mudar, você faça a mudança rápido para não criar nenhum tipo de passivo trabalhista na sua empresa, tá bom? Ficou com alguma dúvida?
Bota aqui nos comentários que eu vou procurar ver e respondê-los. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!